O MOC é um coletivo de combate às opressões que tem um recorte classista, né? Ou seja, a gente combate as opressões e também combate junto com o capital. Que a gente acha que só acabando com a homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, não está resolvido. A gente tem que também acabar com a exploração de um homem pelo outro. No mês da visibilidade trans, até pouco tempo atrás, o movimento LGBT conservador tradicional, ele não era muito potencializado, né? Dentro das datas comemorativas das letras LGBT. Ele era invisibilizado, assim como a transfobia é invisibilizada, assim como as pessoas trans são invisibilizadas. Então, a partir de uns 2 anos para cá, começou a se ter um movimento maior para dar visibilidade às pessoas trans, até porque partiu de um protagonismo dessas pessoas de se reafirmarem, de reivindicarem essa visibilidade. Então, o mês da visibilidade trans aqui em Belo Horizonte, por exemplo, que a gente lembre, não existe um ato político como se tem, por exemplo, uma caminhada lésbica, como se tem a parada, que é a parada do orgulho LGBT, mas a gente fala que é a parada do orgulho gay, né? Assim, não se tem a mesma visibilidade, não se tem as pessoas não se colocam o mesmo empenho para realizar. Então, a gente pensando nessa perspectiva que tem que se... E dentro do movimento LGBT existe assim, esse empoderamento de pauta, né? Que primeiro a questão dos gays cis, depois das mulheres, das bissexuais, das pessoas cis, na verdade, né? E depois da identidade de gênero. Então, pensando nessa perspectiva, a gente tem, o coletivo MOCA pensa em dar uma prioridade para as pautas de gênero e identidade de gênero, tanto combatendo a transfobia quanto o machismo também, que é algo que a gente também percebe dentro do movimento LGBT. Então, essa atividade de hoje, ela foi justamente para isso, para a gente mostrar que existem pessoas trans, que elas estão sofrendo, que elas não existe política pública para essas pessoas, que elas são visibilizadas, que elas existem e que elas precisam, inclusive do movimento LGBT, que usa muito das vezes as mortes das pessoas travestis, das mulheres trans, para justificar política pública para homossexuais, entendeu? Por exemplo, hoje tem um dado que fala que a cada 24 horas um LGBT é morto no Brasil, né? Mas, na verdade, a maioria desses dados são de travestis. Então, assim, isso visibiliza a transfobia. Então, essa data, essa atividade foi para a gente empoderar mesmo essas pessoas e dar visibilidade a essa opressão que é tão ruim quanto as outras. A pessoa trans, ela, que é uma questão de identidade de gênero, ela pode acumular as opressões. Por exemplo, ela pode ser uma mulher trans, que também pode ser lésbica, e pode ser negra. Então, assim, a opressão dela é potencializada. Assim como pode ter um homem trans, gays, que pode ter alguma deficiência, ou pode ser gordo. Então, assim, e tudo isso acaba fazendo um acúmulo de opressões que é potencializado para a pessoa trans, que não consegue estudar, que não consegue ser inserido no mercado de trabalho e fica na marginalidade. Fica na marginalidade não é por opção, né? Porque, na verdade, se tivesse esse processo de inclusão, obviamente não estaria na marginalidade. Então, a sociedade as coloca assim. As pessoas trans hoje são as que têm mais direitos negligenciados pelo Estado, né? Você não tem direito nem de usar seu nome, nem de ser, por exemplo, a Daniela hoje foi... É espetacular quando ela fala que o movimento LGBT, que a gente costuma até falar GGG, né? Que fala que luta pelo direito de amar, a gente luta pelo direito de ser, né? De existir, de viver. Então, assim, porque você não tem direito a colocar o seu nome de acordo com o que você tem de identidade, você não tem direito a se transicionar. Por exemplo, você tem que esperar 18 anos para começar a tomar hormônio, fazer cirurgia, no momento que a sua puberdade já alterou seu corpo. Então, assim, é uma série de direitos de política pública que não existem, que potencializa essa violência contra as pessoas trans. O movimento hoje LGBT, assim, hoje como desde o início, não prioriza essa pauta. Na verdade, as pautas que priorizam são dos gays cis. E isso é bem claro e acho que a maioria das pessoas que estavam aqui hoje comungam conosco nesse pensamento. E a necessidade da gente empoderar essa pauta justamente para que seja visível, por exemplo, a questão da pessoa fazer a transição pelo SUS, né? Hoje, assim, você ainda tem que esperar fazer 18 anos, tem que esperar 2 anos com um laudo de um psiquiatra, porque você é doente mental, né? É uma patologia. Então, é uma série de burocracias que vai deixando a pessoa disfórica, né? E só complica a vida da pessoa trans. Na verdade, é resistência, né? A gente assim, realmente fazer resistência, puxar para a gente a necessidade da gente não estar na frente de qualquer movimento, mas da gente existir, mostrar que aquela letra T lá não é só uma vírgula, é uma letra de pessoas, inclusive que podem ser heterossexuais, né? Nem todo mundo acredita que LGBT tem heterossexuais e tem, né? A letra T pode incluir também, ou também pessoas homos. Então, hoje o que a gente entende para mudar isso é unidade das pessoas trans,
né? Sair da invisibilidade, a gente não pode ficar no armário, né? Mas é sair mesmo dos guetos, sair mesmo de dentro de casa, que a gente fica dentro de casa deprimido, no caso das mulheres trans deprimidas, sem poder, mas é sair, resistir e, tipo, reivindicar mesmo os nossos direitos com unidade. Sem unidade não tem condição. E unidade que eu estou falando das pessoas trans. Não estou falando que seria ótima a solidariedade do movimento LGBT, das feministas, mas a luta trans tem que ser de protagonismo das pessoas trans. A transfobia, ela só machuca realmente a pessoa quando ela está no âmbito doméstico. A transfobia fora de casa nada vai te atingir se você tiver uma força te apoiando dentro de casa. Então é por isso que eu acho que a transfobia tem que ser discutida nos lares das pessoas trans. Porque acho eu que homem e mulher, independente, pai e mãe, o filho não tem que ter gênero, sabe? Se o meu filho foi designado homem e hoje em dia ele se entende mulher, isso daí não importa, vai continuar sendo filho. Então é por isso que eu gosto de ressaltar isso, que a transfobia machuca dentro de casa. Quem tem apoio dos pais combate o mundo. Eu digo sempre que a prostituição não pode ser uma imposição, como ela é hoje em dia. Ela tem que ser uma escolha, né? E para eu escolher se eu vou me prostituir ou não, as pessoas deveriam ter as mesmas oportunidades sociais, né? E quando eu falo oportunidades sociais, é a oportunidade de ter a sua identidade respeitada, a oportunidade de ter uma família, a oportunidade de frequentar uma escola. Eu não vou ninguém resolve o problema da prostituição forçada de travestis transexuais no Brasil se a gente não pautar lá do começo. Sabe? A menina trans, a travesti é expulsa muito cedo de casa. E como que a gente resolve isso? Com educação. Eu acho que qualquer país só mudou seu destino quando ele foi pensar na educação. E a gente tem uma educação extremamente deficitária. A gente tem uma educação que lá nas aulas supostamente de sexualidade vai dizer pra gente que a mulher é aquele ser que tem o útero, ovário e vagina. O homem tem o saco escrotal, o pênis e a próstata. Os dois, o pênis encontra a vagina e aí tem o bebê. É essa a educação que a gente tem. Quer dizer, se tiver uma travesti, uma transexual, um menino trans na sala, são ETs. Veja, é o discurso da professora que está amparada com um capuz, né, que diz que ela tem conhecimento, falando que essas pessoas não têm direito às suas identidades. Então é isso, tem que ser modificado para ontem. Como assim um discurso extremamente sexista, que parte do ponto de vista que o anatômico define o psicológico, continua ainda hoje em dia sendo colocado nas escolas como verdade universal? Eu acho que só se modifica a condição de prostituição forçada quando se modifica a educação. Quando eu começo a respeitar os sujeitos trans como sujeitos de direito. E hoje em dia isso não acontece, infelizmente. Então, quando o Ministério da Educação começar a pautar questão trans, vamos sim colocar no currículo dos cursos de licenciatura, dos cursos de medicina, dos cursos de psicologia, o que é ser travesti transexual, porque ninguém sabe. E deveriam saber no curso de direito. Vamos sim colocar na saúde o amparo a essa população, porque, gente, essa população precisa de cirurgia, precisa de prótese de silicone, precisa de hormônio, precisa de um atendimento adequado de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso não existe. Então, pensar em políticas públicas de forma macro. Então, se eu partir da definição da psiquiatria, a psiquiatria diz para mim que a travesti é aquela que não quer fazer a cirurgia de transgenitalização, não é homem nem mulher, né? É assim que a psiquiatria geralmente nos coloca. A transexual é aquela que quer fazer a cirurgia de transgenitalização e está num corpo errado. Aí agora eu vou falar o que diz a vida real. Na vida real, eu não estou em corpo errado. Eu estou no meu corpo, no corpo da Daniela. Se este corpo precisa ser modificado, quantos corpos de quantas pessoas que não são travestis transexuais são modificados o tempo inteiro e ninguém diz que essas pessoas estão em corpos errados? Né? Assim como eu quero modificar o meu corpo, eu preciso modificar meu corpo, pessoas travestis transexuais também precisam modificar seus corpos. Então eu acho que não deveria se pautar a questão pela modificação ou não modificação dos corpos. Depois, transexual é aquela que quer fazer cirurgia. Primeiro que eu tenho uma sociedade me dizendo o tempo inteiro, desde o dia que eu nasci, que a mulher tem vagina. Se eu me reconheço como mulher, a sociedade o tempo inteiro está dizendo que eu tenho vagina, 1 mais 1 é 2, evidentemente, a maioria esmagadora das mulheres trans vão querer ter uma vagina. A maioria dos meninos vão querer ter um pênis, porque, olha, não é homem de verdade se não tem pênis. Então, assim, será que se esta sociedade não se calcasse no genital, como ela está calcada, se ela não reproduzisse o tempo inteiro que mulher é vagina e o homem é pênis, teríamos tantas pessoas transexuais querendo fazer cirurgia? Depois, todas as pessoas transexuais podem fazer cirurgia? Não. Algumas dessas pessoas têm problemas de saúde, diabetes, enfim, N. E de repente elas não poderiam fazer uma cirurgia. Deixaram de ser transexuais?
De repente ela descobre que um cirurgião no interior de São Paulo mutilou mais de 100 mulheres trans, é uma cirurgia extremamente invasiva. Ela fica com medo, não vou fazer a cirurgia, deixou de ser transexual. Então eu acho que dizer que uma cirurgia define uma identidade, para mim, Daniela, é uma coisa muito rasa. Eu acho que não deveria ser dessa forma. Então eu acho que ao invés da sociedade se preocupar, mas é travesti, transexual, qual a diferença? A diferença é que a pessoa vai te dizer. Pergunte para travesti, qual é a sua identidade? Sou travesti. Por quê? Porque eu sou travesti, não sou travesti. Fim, acabou. Gente, não muda em absolutamente nada o fato da travesti se reconhecer. Eu conheço travestis que se reconhecem como mulheres, e aí? Eu conheço travestis que querem mudar o seu corpo inteiro. Eu conheço travestis, quer dizer, eu posso passar minha vida inteira querendo fazer a cirurgia genital, né? Um belo dia, eu sei lá, por um lapso, eu descubro que, olha, não tenho tão problema assim com o meu genital. Quer dizer, dormi transexual, acordei travesti. Então, eu acho que ao invés da gente se preocupar tanto em definir diferença, vamos se preocupar em definir igualdade. Hoje foi uma oficina aberta ao público de modo geral, não só estudantes acadêmicos, e se pautou a questão trans. Eu acho que foi uma oficina extremamente produtiva, as pessoas se mostraram bastante envolvidas com o assunto, né? Muitas dúvidas, e eu acho que este debate de hoje deveria acontecer o tempo inteiro em todos os lugares do Brasil, né? Eu acho que muito do preconceito se destrói com informação, né? Acho que quando as pessoas conhecerem o que é ser travesti transexual no cotidiano, no dia a dia, é que muitas pessoas vão passar a deixar de temer travesti transexual, porque eu conheço ainda hoje em dia muita gente que acha que travesti é um ser escandaloso que tem uma gilete escondida debaixo da boca e que vai navalhar a cara de todo mundo, né? E o que é isso se não um preconceito, inclusive dentro do nosso grupo LGBT, sendo difundido o tempo inteiro? Então eu creio que quanto mais informação a gente propagar, mais fácil vai ser para a gente chegar para o poder público e dizer, não, isso que vocês estão pautando não é dessa forma, é daquela outra. Olha, essa população funciona assim, não assado. Então eu creio que é muito importante.